E aí, como é que estão vocês? Eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Minhas redes sociais são essas daqui, você pode nos acompanhar pelo Facebook. Não dou muita moral no Facebook, mas também estou diariamente lá no Instagram, beleza? Vai ser um prazer ter você lá também. E eu pergunto, cadê as mulheres do canal? O mês de março, afinal, é considerado o mês da mulher, não é verdade? Eu recebi um recado de um internauta que diz exatamente assim: Zay, quando que a CADEB ou a CGADB vai reconhecer o Ministério Feminino? Acho que a foto da senhora Vingre tenha muita concessão com esta atitude, pois penso que ela estava rompendo com o ranço machista do sistema e buscava alinhar as mulheres ao ministério. Cara, a nossa teologia é órfã de mãe, só temos pai, os pais da igreja e os pais da teologia. Será que agora teremos a mãe? Será que a senhora Vingre deixou isso codificado para as mulheres e elas não entenderam o recado? Manda brasa aí, quero ver se sai alguma coisa. Cara, eu recebi uma foto e esta mensagem. A foto é essa aqui, só tem macho nessa foto e uma mulher. E então eu resolvi comentar algumas coisas que eu sei. A primeira vez que eu ouvi falar de Frida Vingre foi quando meu pai citou um hino da harpa num culto que eu estava, e ele falou, o autor desse hino, a esposa de Gunnar Vingre e tal, e falou um pouco sobre ela. Depois, mais tarde, acabei conhecendo quem realmente era esta mulher. Todos sabem que Frida Vingre, ela foi a esposa de Gunnar Vingre. Essa mulher nasceu na Suécia em 1891 e chegou ao Brasil em 1917 na cidade de Belém do Pará, aos seus 26 anos de idade e recém-formada em enfermagem. E exatamente quando ela chegou no Brasil, lá na cidade de Belém do Pará, ela se casou com Gunnar Vingre. E é bom dizer que ela foi uma das chamas que podemos assim dizer que se acendeu no mundo para iluminar o caminho de muitos pecadores por onde ela passava. E uma das barreiras que ela mais encontrou ao lado do seu esposo foi a barreira discriminatória de que mulher não poderia exercer as funções ministeriais dentro do ministério assembleiano. E um dos seus maiores inimigos foi o pastor Samuel Nistron. Esse cara foi um dos maiores inimigos do ministério de Frida Vingre. E mesmo com todas as barreiras que ela encontrava, ela foi uma das maiores influenciadoras do evangelho dentro da denominação assembleiana. Ela desenvolveu várias frentes de evangelismo, abrindo trabalhos em vários lugares, em vários povoados por onde passavam, além de ter todo o trabalho social e os trabalhos de grupos de oração. Era dirigente de escola bíblica dominical. Ela era muito boa em teologia. Além disso tudo, ela manuseava instrumentos, era uma musicista muito dedicada e era autora de vários hinos, principalmente esses que marcaram a carreira da Assembleia de Deus no Brasil. Além disso tudo, também ela fazia culto evangelístico em presídios. E segundo a história, ela era dirigente geral do projeto de evangelismo dentro das casas de detenções. Frida Vingre, ela foi a única mulher em toda a história da Assembleia de Deus a escrever comentários bíblicos nas revistas da Escola Bíblica Dominical. Também atuou ativamente na direção do jornal assembleiano Som Alegre e também escreveu artigos para o jornal Boa Semente, que esses dois jornais, para quem não sabe, futuramente eles se dissolveram e se tornaram o famoso Mensageiro da Paz das casas publicadoras das Assembleias de Deus do Brasil. E é bom que diga que em 1930, Gunnar Vingre e Samuel Nistron, eles travaram uma batalha com relação ao ministério da Frida Vingre, exatamente na questão da ordenação ao ministério feminino e do assunto da liberdade feminina nos trabalhos desenvolvidos pela Assembleia de Deus. E segundo a história, numa das agendas de Gunnar Vingre, encontraram um texto que ele escreveu dizendo que Samuel Nistron chegou do Pará, não se humilhou e que ele sustenta que a mulher não pode pregar, nem ensinar e nem testificar. E disse mais que provavelmente irá embora do Brasil. Cara, imagine a tensão que estava entre esses líderes, cara. Um querendo reconhecer o ministério da esposa, porque era nítido, fazia muito mais do que esse tal de Samuel Nistron. Eu acredito que era literalmente um machismo envolvido na vida desse homem. E ele relata ainda nesse diário dele que se reconciliaram e que a partir dali
iriam trabalhar, mas cada um pro seu canto, tipo assim, vão ficar em paz, mas cada um segue o seu canto. E segundo os históricos, Frida Wingre foi a única mulher a participar da convenção. Tanto é que essa foto deixa claro a prova disso. Ou seja, ficou claro e não tem como fugir que Frida Wingre era um problema sério para o Ministério das Assembleias de Deus no Brasil. Em outras palavras, era um peso. E uma das palavras que o esposo dela deixou registrado em seu diário, divulgado pelo Mensageiro da Paz, é que ele dizia e acreditava no ministério da esposa, e ele acreditava que não é o homem e nem tampouco a mulher que faz o ministério acontecer, mas é o dom de Deus distribuído ao homem e à mulher, e em qualquer que recebe-o, torna-se responsável diante de Deus. E ele ainda prossegue dizendo: a minha esposa, assim como os demais obreiros da igreja, tem levado a responsabilidade da obra de Deus. Em 1930 ficou declarado, para dar um fim e um basta com relação à mulher ter um ministério, ficou declarado o seguinte: as irmãs têm todo o direito de participar da obra de Deus, tanto no evangelístico, testificando que Jesus é a salvação, e tanto no ensino, quando for necessário. Mas não se considera que uma irmã tenha função pastoral de cuidar de uma igreja ou ensinar uma igreja, salvo em caso excepcional, mencionado em Mateus 12, que é claro, é uma referência ao princípio da necessidade. E isso deve acontecer somente quando não exista homem capacitado para pastorear e ensinar. Mas uma coisa eu vou deixar claro aqui: Frida Wingre, ela tinha sim o dom da palavra, o dom de ensinamento, basta você ler sobre ela. Isso tudo que eu estou falando aqui é um resumo muito pequeno do que essa mulher foi. Israel de Araújo descreve nos seus comentários a respeito dessa mulher que ela foi levada para um sanatório. Mas o mais intrigante disso tudo é que os próprios irmãos da igreja, do ministério, nem sequer iriam visitá-la. E começou a sofrer essas acusações de esquizofrenia, de uma pessoa com problema mental. A família reclamou e relatou que quando ela faleceu, o líder da sua igreja anunciou a sua morte lá no final da reunião, tipo, nos últimos minutos antes de encerrar a reunião, ele deu o relato que Frida Wingre faleceu. Segundo o filho Ivar, eles esperavam que pelo menos esse líder falasse alguma coisa com relação ao histórico, a história que essa mulher deixou aqui no Brasil e o seu ministério por onde passou, mas infelizmente não foi falado nada. E existe um argumento aí pela internet que diz que ela foi enterrada como indigente. Isso não é verdade. Segundo o relato da família, pelo menos isso foi feito um cerimonial e enterrado ela no cemitério, no mesmo cemitério onde já estava o seu esposo. Então ela teve um enterro digno sim, pelos seus filhos, pelo empenho dos seus filhos e também de algumas pessoas dessa igreja chamada Filadélfia, da onde ela fazia parte, antes de vir ao Brasil. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que Frida Wingre, ela teve o tal de Alzheimer, mal de Parkinson. Naquela época não se podia dizer porque era muito escasso o conhecimento médico. Eu quero crer e acreditar que ela não foi uma mulher doente como disseram ser. Eu acho que a doença dela, cara, era almas. A doença dela era a vontade de fazer algo para o reino de Deus. E os líderes da época com certeza não toleravam tal obsessão, não toleraram a sua audácia, a sua capacidade, a sua tenacidade, o seu mérito como mulher, e que infelizmente hoje muitos ainda não toleram. E isso é lamentável porque o tempo passou, pouco se fala, pouco se reconhece e as coisas só pioraram com o tempo. O império machista infelizmente ainda domina os púlpitos das igrejas pelo Brasil afora. Exemplo claro é que a Frida Wingre foi uma mulher que foi despida do seu ministério, de tudo que fez, mostrando o lado de que era uma mulher doente, inclusive internando ela num hospício, que a própria família deixou claro que não era tudo que divulgavam ser. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a sua partida do Brasil, ela dizia que era como que se arrancasse o coração dela do peito. Em 14 de agosto de 1932, num culto de domingo à noite, Gunnar Wingre entregou oficialmente a Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Entregou então o seu opositor Samuel Nistron, que nessa reunião contava-se com mais de
2.000 membros presentes neste culto. No dia 29 de junho de 1933, com 53 anos de idade, ele partiu para a eternidade. A partir daí, então, a situação de Frida Wingre só piorou. E depois de longos 30 dias internada no hospital, dada como uma louca, findou então o seu sofrimento. No dia 30 de setembro de 1940, Frida faleceu com 49 anos de idade, tida como louca. E sendo assim, então eu deixo esse vídeo para a gente refletir com relação ao ministério feminino dentro das Assembleias de Deus. Há um pensamento muito antigo no meio dos assembleianos com relação a isso, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, que Deus ele usa independente de sexo, cara. O reconhecimento, sim, com certeza vem do homem aqui na terra de reconhecer, mas o que importa o reconhecimento do homem? Diante de Deus, o que vale é você obedecer e a sua conduta com ele. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres, assim como a minha mãe, viveu a vida inteira em função de igreja e teve o seu valor ao lado do meu pai, mesmo não sendo reconhecida em seus afazeres ministeriais, mas teve uma importância muito grande, principalmente para chegar o ministério do meu pai aonde chegou. E com certeza, no final das contas, é Deus que vai retribuir o galardão de acordo com o que foi feito. E que esse império machista que domina muitas vezes dentro das igrejas possa ser revisto, cara. Mas enfim, existe aquele que defende que a mulher precisa ter o seu reconhecimento dentro da igreja, como pastora, enfim, assim como a gente está vendo ultimamente acontecer, e tem aquele que é totalmente contra. Mas independente disso, qual é o teu pensamento, você que é inscrito do canal? Deixa no seu comentário aí embaixo, que com certeza vai agregar para o vídeo e vai ajudar a muitas pessoas a entender um pouco